nesta noite, esta oportunidade, ministrar a palavra de Deus, viva, poderosa, edificante, transformadora. Eu convido a todos a abrir comigo a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Hoje Deus irá falar muito conosco de uma forma sobrenatural, nos trazendo sabedoria, conhecimento, nos revelando a tua palavra. Acharam? Posso ler? Então vamos comigo. Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. É um juramento, é algo sério. O Senhor não mente, Ele promete, Ele cumpre. Se Ele te fez promessa, vai acontecer. Eu tenho convicção disso, porque várias promessas que Deus fez para mim aconteceu. Uma delas é essa, que eu iria pregar o Evangelho. Ele iria me usar nesta terra. Então, as promessas cumprem. O inimigo querendo ou não, aceitando ou não, porque é promessa do nosso Senhor. Vocês creem nessa palavra? Porque eu creio nela. Para alcançar vitória, bênçãos, preciso me esforçar. Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta noite a maior e a melhor salva de palmas. Isso! Vai aplaudindo, glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Viemos aqui nesta noite te adorar, te exaltar, te reverenciar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, manifesta sobre nós a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai, cumpre em nós as tuas promessas. Pai querido, Deus amado, usa-me nesta noite como instrumento, como ferramenta, como canal de bênção. Fala através de mim para a tua igreja, para o teu povo, até mesmo pela internet, redes sociais, Facebook, YouTube, Pai querido. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz o resultado por qual foi enviada e mandada, em nome de Jesus, que assim seja. Glória a Deus. Deus fala com Josué e anima-o. Precisamos ser animados para fazer a grande obra do nosso Deus. São os desafios extremos, difíceis. Precisamos do auxílio, da graça, da bondade do nosso Deus. Por isso que o evangelista Lucas nos escreve no capítulo 1, no versículo 37. Para Deus nada é impossível. Para Deus. Ele sabia dos desafios. Ele conhecia a história de Moisés. O que Moisés enfrentou, libertar o povo que estava no Egito. A fúria de Faraó, aquele exército gigantesco. O povo era escravo. Então era vantajoso para Faraó manter o povo ali escravizado sob o seu domínio. Mas Deus, o Supremo, o Poderoso, tinha promessa para Israel. Promessa feita a Abraão e até uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia do mar, seria o povo gigantesco. E deveria continuar esse povo a terra prometida. Por isso,
a importância de permanecermos no caminho. Nós também estamos prosseguindo para uma terra espiritual, uma terra prometida por nosso Deus. Mas para isso, precisamos estar dentro, no centro da vontade de Deus. No versículo 1, Deus fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Moisés era servo de Deus e Josué servia a Deus e também Moisés, dedicado, comprometido de levar o povo, facilitar, ajudar o povo a alcançar a promessa de Deus, a terra prometida. Então Moisés tinha esse desafio, levou a sério, mas como todo ser humano, chega um dia que ele vai perecer, ele vai morrer. Ou o Senhor arrebatará a tua igreja, ou vamos perecer. Mas a questão é perecer servindo a Deus, perecer estando dentro da vontade de Deus. Moisés foi um servo fiel, um homem comprometido com a lei, com o Senhor, escolhido, preparado para conduzir o povo. Mas a sua trajetória chegou ao final. Deus achou melhor recolhê-lo. Mas o povo não poderia ficar sem líder. Por isso que sempre, quando alguém parte, Deus recolhe, levanta outros. A igreja tem essa missão extraordinária de fazer discípulo. Isso é bíblico. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulo. A igreja que não faz discípulo, ela fracassa. Os pastores que não fazem sucessores a eles fracassam. Estão deixando a desejar, que a obra tem que continuar. Ninguém vai ficar para semente. Estamos aqui de passagem, somos forasteiros nesta terra, ao caminho da vida eterna. No arrebatamento, os que morreram primeiro serão ressuscitados, e depois nós que estamos vivos. Então a promessa é essa: independente se partiu ou não, se vive ou não, alcançaremos a promessa do nosso Senhor. Então Moisés fez a parte dele. Moisés deixou o seu legado. É o tipo de Cristo, libertador, salvador, salvou aquele povo da escravidão, do jugo de Faraó, para conduzi-los à terra prometida. Então, igreja, entenda isso. Ninguém caminha sozinho. Ou você é líder, ou será liderado. Mas você pode observar, observar os passos do seu líder, se está dentro da vontade de Deus. Porque há vários líderes, vários pastores, mas estão se corrompendo, estão fugindo da regra, da realidade, buscando caminhos fáceis, caminhos de ajudar o povo, pregação coach, que valoriza mais o ser humano do que a Deus, coloca o homem no pedestal, pastores que pastoreia só a si mesmo, faz o melhor para si e não está nem para as ovelhas. Aí o povo tem que observar se realmente esse líder está comprometido com a palavra de Deus, se tem Jesus Cristo como exemplo, como base, como tudo. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele fala: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Paulo, expressando, ele disse: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo imitou Cristo. Paulo se esforçou ao máximo, foi um dos maiores pregadores dessa terra, o missionário nato, o missionário exemplar, o homem que deixou o seu legado. Mas ele partiu e transmitiu o bastão, a responsabilidade para seu filho na fé, Timóteo. Então Josué, servo do Senhor e servo de Moisés. No versículo 2 ele fala: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo,
a terra que eu dou aos filhos de Israel. A promessa. Nós temos várias promessas em nossa vida. Promessas que eu preciso trabalhar para que aconteça. Deus já nos prometeu. Mas aonde entra a minha parte? Fazer o máximo, fazer o melhor e orar, crer, acreditar e dar passos positivos em favor da minha promessa. Por exemplo, Deus quer nos dar o de melhor. Mas se eu ficar na minha casa, braços cruzados, só dormindo, eu vou conseguir? Não vou conseguir. Porque Deus quer que eu vá à luta, que coma do meu suor, do meu rosto. Não que eu fique em casa lamentando, questionando o que um tem, o que o outro tem e deixando de fazer a minha parte. Se eu quero herdar, alcançar a vida eterna, eu preciso seguir os passos, eu preciso obedecer, eu preciso praticar, eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como único. Eu não posso ficar por aí adorando a A, a B, a C, a ídolos, dando valores a coisas passageiras e esquecendo de obedecer, de buscar a Deus. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Eu preciso fazer a minha parte, trazer Deus para a minha vida, trazer a graça de Deus, a presença de Deus para a minha família, para meus negócios, para a minha caminhada. Porque aí eu vou conseguir romper as barreiras, ter força para trabalhar, para projetar, orar a Deus, que Deus faça o melhor para nós, se essa for a vontade de Deus. Às vezes pode ser a minha, não a de Deus. Por que eu digo isso, igreja? Povo escolhido. Porque muitas bênçãos que nós adquirimos na caminhada é vaidade. Nem precisamos, é porque o outro tem, quer se destacar mais do que o outro. Nem precisa. E com isso, afasta de Deus, deixa de buscar a Deus, de cultuar a Deus. Está muito envolvido com as coisas da terra, cuidando uma coisa, de outra, e não tem tempo. Ele até quer buscar a Deus, mas não tem tempo. Está tão comprometido com as coisas da terra que não sobra tempo. E a vida é muito rápida. A vida passa muito rápido. Enquanto eu estou focado em construir, em produzir, em ter, a minha família passa, os meus amigos passam, os meus pais passam, a minha saúde passa. Precisamos a cada dia valorizar o dia de chama hoje. Hoje é um dia oportuno. O que você tem feito para Deus? Já orou? Já pôs na mão de Deus os seus projetos? Já orou para sua família? Já deu um abraço aos teus filhos? Já profetizou coisas boas para eles? Ou está tão preocupado em vender, em produzir, que estão deixando de fazer isso? Por isso, temos que buscar tempo, trabalhar no tempo para o nosso favor, para ter um momento bom de se viver, e principalmente sempre adorando, reverenciando, exaltando, enaltecendo o nosso Deus, porque cada dia para nós é uma dádiva de Deus. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Nada que eu tenho ou possa ter pagará os benefícios que Deus tem feito para o teu povo. Não adianta, jamais pagaremos essa dívida. Nós temos uma dívida impagável. Cristo morreu no nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, que eu e você pudéssemos ser livres para adorá-lo, para exaltá-lo e garantindo assim a salvação, a vida eterna. Mas muitos estão perdendo, está tão envolvido nesta terra com os prazeres passageiros que não tem tempo para buscar a Deus. Mas é hora de buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje muitos despediram desta terra, muitos partiram dessa terra, foram recolhidos. E qual legado deixaram? O que vão contar dele? O que vão falar deles? Homem de Deus? Mulher de Deus? Sábio? Inteligente? Ou um pecador?
um ignorante, um perverso, um assassino, um miliciano, um pecador que não se arrependeu, porque nós pecamos. Ninguém está isento do pecado. Quem dera que eu nunca tivesse pecado. Eu estou falando não é disso, é do arrependimento, que é algo mais precioso. De Mateus está escrito, capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus disse, arrependei-vos e crede no evangelho. O que Deus quer não é ficar culpando o seu pecado, o mais grave que seja, é que você se arrependa para ter o direito da vida eterna. O sábio Salomão, ele fala, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é só confessar. Eu confessei que errei, que falhei, mas eu preciso deixar esta prática pecaminosa. Aí eu posso ter o direito da salvação, porque Deus está com os braços estendidos para salvar toda a humanidade. Cristo morreu com os braços abertos. Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que eles estão fazendo. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, ele fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido gravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades ou os pecados afasta o homem de Deus. Deus não pode ouvi-lo, porque o pecado nos afasta de Deus. Eu preciso remover, tirar o pecado da minha frente, do meu contato com Deus. Eu preciso remover o pecado da minha vida para me ter livre acesso a Deus através de Cristo. O problema é o pecado, vivendo na apostasia, no engano, na facilidade e recusa abandonar o pecado e quer alcançar a vida eterna, quer alcançar a salvação. É quase impossível. Não tem jeito. Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, ele é bem claro que ele fala sobre os dois caminhos ou as duas portas. Eu preciso me decidir qual porta, qual caminho eu vou trilhar. O caminho que você está trilhando, você vai chegar no céu ou não? Porque só existe dois caminhos, um leva para o céu e o outro para o abismo. Olha só, 7,13. Entrai pela porta estreita. É um convite, não é obrigado. Eu escolho qual caminho eu quero seguir, mas a consequência é minha. O plantar é meu, mas a consequência vamos escolher. Entrai pela porta estreita. Olha só, a porta é estreita. Não queira facilidade do evangelho. Não queira viver uma vida regalada de prazeres momentâneos, porque a porta é estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. A porta larga é mais fácil, mais agradável, mas o final dela é perdição, é condenação. E muitos são os que entram por ela. A maioria, muitos vão se perder. Quando faz uma festa mundana, tem milhares de pessoas. Uma festa cristã, tem poucas pessoas buscando a Deus. Faz um evento nos estádios, lota, futebol, etc. E quando é para a igreja, aquele povinho, poucas pessoas. E muitos são os que entram por ela, a maioria. Versículo 14. Porque estreita é a porta. É estreita, mas vale a pena. E apertado o caminho que leva à vida. Apertado, mas te leva à vida. E poucos há que a encontrem. A minoria vai se salvar em relação a esse mundo grande, esse povão, porque a decisão é nossa. Uma vez que eu aprendi, que eu entendi, eu preciso praticar. Não dá para ficar, não sei, no oba-oba, porque nós não somos mais inocentes, igreja. Não dá para você calcular a mensagem que eu ouvi, só vitória, só bênção. Se estamos plantando coisas ruins, colheremos coisa ruim. Se estamos plantando coisas boas,
colheremos coisas boas. Mas eu preciso entender e fazer aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus me estabeleceu. Então Josué tinha a missão de levar o povo à terra prometida. Ele sabia dos desafios, ele sabia da dificuldade, ele sabia o que enfrentaria, mas ele se colocou, precisou que Deus dê força para ele, animasse ele nessa trajetória. Versículo 3, Deus lhe faz promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu te faço promessa, Josué, também, como falei com Moisés e fui com ele. Onde você pisar, eu te abençoarei. Onde botar a planta do vosso pé, eu serei contigo. Não temas, não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 4. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra do Eteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Promessas. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, o nosso Deus, o Supremo, o grande eu sou, o grande El Shaddai, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, fazendo promessa para Josué: eu serei contigo, eu não te abandonarei. Esse Deus é conosco também, querido. Na sua trajetória, na sua caminhada, na sua luta, você não está sozinho. Seja dependente de Deus, busca Ele, clama a Ele, suplica a Ele, para de questionar A e B ou C, de botar a dificuldade, a barreira que não consegue, que não pode. Não diga o teu problema para Deus, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Ele é grande, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Deus maravilhoso, que fala. Salmos, número 46. Eu quero que os irmãos, por gentileza, vá comigo lá. Salmos, número 46. Olha o que fala o texto sagrado, texto maravilhoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper da manhã. As nações bravejaram e os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Temos que entender, nós não estamos sozinhos. A Bíblia nos fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme e o guarda. Nós tememos a Deus, nós o adoramos, reverenciamos, exaltamos, esperamos nele as bênçãos. Não lute por si mesmo com o teu braço forte, mas confia no Senhor. Não faça igual o povo judeu, Israel, confiava em si mesmo,
Jeremias fala sobre isso. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte e aparta-se do Senhor. Nós não podemos nada. Sem o nosso Senhor, seremos derrotados, destruídos para sempre e condenados. Mas aquele que espera no Senhor, ele renovarão as suas forças. Subirão como asa de águia e não se fatigarão e não se cansarão. Por isso, igreja, não deixa de depender do nosso Deus. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esteja na dependência do teu Criador e nós viveremos o melhor desta. Isaías capítulo 1, versículo 19, ele fala: se quiseres e me ouvides, comereis o bem desta terra. Então, o que é o bem dessa terra? Viver bem, comer bem, o sustento, a porção de todo dia. Teremos vitórias, recompensa, mas o mais importante de tudo, a presença do nosso Senhor. E a garantia de um futuro glorioso, a vida eterna através de Cristo. Versículo 6, iniciamos a nossa leitura. Esforça-te, é o esforço. Eu preciso me dedicar, me posicionar, me preparar para fazer o que Deus me pediu e viver o sobrenatural. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que eles daria. É promessa de Deus, é juramento. Então nós alcançaremos a terra prometida, as mansões celestiais, porque ninguém pode contra o nosso Deus, ninguém pôde contra o Deus de Moisés, ninguém pôde contra o Deus de Josué, ninguém pode contra o nosso Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus. O inimigo, querendo ou não, levantando ou não, somos mais do que vencedor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Terra prometida, que mana leite e mel. Era física. Eles iriam desfrutar dessa terra, mas nós também desfrutaremos no milênio. Por isso, estamos caminhando para nos sermos arrebatados. O primeiro passo não é pregar a terra prometida para nós, literalmente, mas a salvação em Cristo. Daí para cá, estar com Ele nos dá a terra prometida no milênio. Mas a caminhada agora é longa e extensa. Obedecer e praticar. Versículo 7. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou, e dela não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Precisamos tomar posse, valorizar, entender a palavra de Deus. Não te aparte da tua boca o livro da lei, os conhecimentos, ensinamentos, a nossa bússola, o nosso manual, a nossa regra de fé está baseada em Cristo nosso Senhor. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes de tudo, temos que meditar, tomar posse. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Assim alcançaremos as promessas de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus foi com Josué e também é conosco. Josué viveu, agradou, conduziu o povo. Nós também temos uma missão extraordinária que Cristo nos confiou.
Marcos 16:15. Ide, eu preciso ir, criar meios, projetar algo. Ide por todo mundo, onde eu puder. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não é você pregar Jesus, pregar salvação, as curas divinas, transformação de vidas, o amor de Cristo à humanidade. O evangelho nos relata bem, passo a passo, o que Cristo fez nessa terra. Pregar isso para as pessoas. É isso que vai salvar o homem. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. São criação, são criatura. Para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus Cristo. João fala, veio para os seus, e os seus não receberam. Aquele que receber será feito, transformado, filho de Deus. Será transformado. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, ou seja, eu acredito, eu entendi, agora você vai praticar, vai se batizar, vai ceiar, vai continuar buscando a Deus, adorando, reverenciando, preparando assim a tua trajetória, o teu caminho para encontrar com nosso Senhor. E ninguém sabe o dia e nem a hora, mas eu tenho que andar preparado, com a casa em ordem, que eu não sei o dia que vamos partir, mas certo é, ele cumpre as suas promessas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aquele que não creu, não valorizou, não se batizou, perderá o direito, porque ele fez uma escolha errada. Ele andou na porta larga e não quis voltar. Filho pródigo, cético, incrédulo, que não quer acreditar, não quer valorizar o sacrifício na cruz do Calvário, não quer valorizar o que Cristo fez por nós, não está dando crédito à oportunidade que Deus tem nos dado. Não é mérito nosso, nós não merecemos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala no capítulo 3, no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. Mas Cristo veio nos unir ao Pai, nos garantir um futuro glorioso. Paulo aos Romanos, capítulo 6, 23, ele fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu preciso escolher, eu quero salário? Qual o salário que eu quero? A salvação ou a condenação? Então fique para a sua reflexão, que você entenda, valorize, toma posse e viva o sobrenatural. Crendo, Cristo, a nossa única esperança. Não tem outra forma, não existe outro jeito. Sem Jesus é impossível alcançar o céu. Ele vai nos julgar a nossa causa. Esteja firme, preparado e vamos viver o sobrenatural.